Olá, pessoal! Agora nós estamos no capítulo 13 e vamos falar de números fracionários. Claro que vocês já estudam isso já há muito tempo, né? Então, nesse sentido, vamos identificar e representar frações menores e maiores que uma unidade, tá? Aprenderemos também que frações diferentes podem representar a mesma quantidade ou a mesma parte de um todo, além de explorarmos o significado da porcentagem em situações do dia a dia. Aí, na mesma página, 29, nós estamos dialogando. Então, tá assim: hoje faltou 1/4 dos meus alunos por causa da gripe. Aí outro professor fala: na minha turma também ocorreram faltas. 10% dos alunos não vieram. Então, na questão 1, vamos pensar, vamos refletir. O que significa dizer 1/4 dos alunos faltou à aula? Que quantidade é essa, Nós temos um total, Esse total nós vamos dividir por 4, E depois dessa divisão a gente vai pegar uma parte, essa uma parte faltou à aula, Aí na questão 2 tá assim: além da fração 1/4, qual outro número aparece no diálogo entre os professores? Então, a gente viu que o segundo professor falou que 10% dos alunos não vieram, Faltaram. Então, o que significa 10%? Você sabe qual número fracionário representa 10%? Então, aí a gente vai refletir o que significa 10%. Quando a gente fala de porcentagem, a gente está falando de um tipo diferente, de fração, Sempre que a gente aparecer esse símbolo, a gente vai falar em cima de 100, o total é 100, 10% é 10 sobre 100, 10 centésimos no caso. Nós vamos ver mais adiante com detalhes. Depois de ter visto a introdução, agora a gente vai para o teorizando. É a relação parte-todo, fração como divisão e ideia de razão. Então, a fração representa vários significados e vamos conhecer 3, Parte de um todo, resultado de uma divisão ou quociente e razão. Vamos para a parte de um todo. Nos exemplos a seguir, a fração 3/8 representa a parte de um todo. Parte de uma pizza inteira, parte da coleção de uma coleção de bolas e parte de uma figura circular. A figura circular está um pouquinho mais para baixo. Então, vamos ver aqui, 3/8 de pizza, Nós temos no total de 8 pizzas, 3 pizzas, estão sendo retiradas do total. Significa que uma pizza, um inteiro, foi repartido em 8 partes iguais e que 3 dessas partes foram consideradas. No caso aqui, consideradas, estão sendo retiradas, tá vendo? 3/8 de uma coleção de bolas. Eu tenho no total 8 bolas, E 3 eu separei, Separei para fazer qualquer coisa, para dar, para mostrar, enfim. Então, 3 bolas do total de 8. E por fim, eu tenho aqui uma imagem dividida em 8 partes, do qual eu pintei 3, Então, escrever uma fração nesses casos significa dividir o inteiro
Ou o todo, porque o todo, o inteiro é uma figura inteira, uma pizza inteira. O todo, o total de bolas, tá? Em partes iguais e selecionar algumas partes dessa divisão. Então, por isso que a gente fala que o primeiro item que nós estamos estudando na fração é parte de um todo. Resultado de uma divisão ou quociente. Outro significado de uma fração é o resultado de uma divisão. Nesse sentido, podemos relembrar que o numerador é o dividendo e o denominador o divisor. E o resultado da divisão é o quociente. Então, vamos montar, no caso, essa fração. O menino está pensando: como dividir igualmente 3 folhas de papel entre 2 pessoas? Então, eu tenho um total de quantas folhas? 3. Correto? Embaixo fica o 3. Desculpa minha letra meu número um pouco tortinho. E eu quero dividir para 2. Correto? Então, como em cima está falando, o dividendo é o numerador e o denominador é o divisor. Então, quem divide é o 3, tá? Eu vou dividir 3 para 2 pessoas. Tem 3 folhas. Eu posso deixar uma folha inteira para um e outra folha inteira para outra pessoa. Como é que eu vou fazer com a terceira folha? Vou dividir ao meio, né? Então, eu vou ficar com uma folha e meia para um e uma folha e meia para outro. Então, por isso que lá na frente a gente falou que a gente divide a fração, né? E fica menor, pode ficar menor que um inteiro ou maior que um inteiro. Enfim, aqui ficou maior que o inteiro, ficou 1,5. Uma folha e meia. A gente vai ver mais pra frente em números, tá? Ó, mesma coisa aqui, gente. Como repartir 5 fatias de pão de forma entre 4 pessoas? Eu deixo uma fatia para cada pessoa. A última fatia eu divido em 4, né? E dou uma parte dessa aqui para cada pessoa. Então, cada pessoa vai ficar o quê? Com uma fatia, né? Uma fatia e 1/4, certo? Então, agora vamos ver a razão, né? Por fim, analisar mais uma ideia que pode ser representada, a razão, que é comparada entre 2 números por meio de uma divisão. Esse termo é originário do latim e significa divisão. Na cidade de Janaína, 3 em cada 8 mulheres não trabalham com carteira assinada. Qual número representa a relação entre o número de mulheres que possuem um trabalho com carteira assinada e o total de mulheres? Então, nessa situação problema, 3/8 estabelece a relação entre o número de mulheres que não possuem um trabalho com carteira assinada e o número total de mulheres, né? Entre 8 mulheres, 3 não têm carteira assinada. Por meio dessa fração, podemos concluir que a cada 8 mulheres que moram na cidade de Janaína, 3 não possuem carteira assinada. Logo, a fração 3/8 é a razão que relaciona as grandezas. Logo em seguida, né, tem um exercício de fixação, nas páginas seguintes também, vou deixar explicado na plataforma, e nós vamos partir para outro capítulo, tá? Que é fácil também. Para dar continuidade, né, leitura e escrita de números fracionários. Como vimos, as frações são representadas por 2 números separados, com um traço na horizontal, que indica a divisão. Então, gente, esse traço aqui da fração significa uma divisão, tá? Numerador, denominador. O numerador indica
a quantidade de partes que foram consideradas em relação ao todo ou inteiro. E denominador representa a quantidade de partes iguais, em que o todo foi dividido. Quando o numerador e o denominador são representados pelo mesmo número, dizemos que a fração representa o inteiro ou o todo. O numerador e o denominador são termos da fração, e o traço entre eles indica uma divisão. Isso já foi falado. A leitura de uma fração depende do denominador, pois ele denomina, ou seja, dá o nome à divisão que está sendo realizada. No quadro a seguir, a leitura é baseada na divisão do inteiro. Então, número das partes em que o inteiro foi dividido, né? Então, o número das partes é o quê? A parte de baixo, o denominador, que podemos falar meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, quando o denominador é um número do quadro, quando o denominador é um dos números do quadro acima, lemos numerador da fração acompanhado da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Mas a leitura do numerador é a leitura do próprio número. Ó, vamos ver, tem uns exemplos aqui, ó. Tá vendo? Quinto, nós vamos ler 1 quinto, 2 terços, 5 nonos. Então, em cima a gente lê como a gente lê normalmente o número, e embaixo nós lemos a cada parte, né? Quinto, terços, nono. E quando se trata de 10, 100 e 1000, olha como fica a leitura de cada parte, né? 10 décimo, 100 centésimo e 1000 milésimo. Quando é 10, 100, 1000, o denominador, lemos o numerador acompanhado pelos termos décimo, centésimo ou milésimo. 3 décimos, 34 centésimo e 2 milésimos, tá? Quando o denominador é maior que 10, lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos. 15 avos, 24, 120 avos, 3.005 avos. Tá bom, pessoal? Isso a gente tem que dar uma decoradinha, tá? Logo a seguir tem continuação dos exercícios. Na plataforma eu tiro as dúvidas. Beijo.